Eu queria convidá-los a abrir comigo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos fazer isso? Mateus, capítulo 18. Eu queria contar uma parábola que está registrada aqui e que todos nós conhecemos e que ela vem ao encontro a uma pergunta dos discípulos, mas eu não quero falar apenas desse assunto que a parábola vai destacar. Mateus capítulo 18, versículo 23, é a parábola que nós conhecemos do credor incompassivo. Todos encontraram? Vai ser projetada aqui, né? Diz assim, versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32. Então o senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, e até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui agora diante da Tua Palavra, pedindo graça e misericórdia do Senhor, para que o Senhor abra os nossos corações, os ouvidos dos nossos corações, e que nós possamos estar aqui 100%, ó Deus, mesmo presencial aqui nesse lugar, mesmo nas nossas casas, Senhor, que nós possamos estar atentos à Tua voz, ó Deus, porque nós estamos falando palavras que vêm da Tua boca, Senhor. E são verdades que nós precisamos aprender, são verdades que nós precisamos viver, Senhor. Então eu peço ao Senhor graça sobre a minha vida, que estarei aqui ministrando isso, Senhor, trazendo essa reflexão, e também peço ao Senhor que o Senhor use de graça na vida de cada um que está ouvindo, Senhor, para que essas verdades possam se tornar vivas e verdadeiras na vida de cada um. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém, Deus. Queridos, esse texto, essa parábola, ela está inserida em um daqueles 5 grandes discursos do Evangelho de Mateus. E começa a partir do versículo 1, quando Jesus é questionado a respeito de, porventura, qual seria o maior do reino dos céus. É interessante essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Tem a cara de Pedro, mas ali não diz que foi ele que falou isso, né? Que ele perguntou. Mas qual, por um acaso, seria o maior do reino dos céus? Com certeza, a resposta tinha um pouco um ar de soberba, tinha um pouco um ar de inconveniência, né? De perguntar quem seria o maior, mas ainda assim Jesus, com toda a sua graça, respondeu aos discípulos, e ele vem falar de uma simplicidade que é ilustrada através de uma fé simples, de uma fé comum, de uma fé onde você precisa olhar para as crianças e dizer, olha, se vocês se humilharem como essas crianças, vocês serão os primeiros, os que herdarão o reino dos céus. O reino dos céus, na verdade, não é algo, um lugar no futuro, um lugar na vida eterna, embora isso tenha a ver. O reino dos céus é um pedacinho do reino de Deus na terra. O reino dos céus aqui, que os discípulos estavam perguntando, é exatamente um reino visível, um reino físico, um reino que foi implantado pelo próprio Senhor Jesus. Que tudo começa quando diz em João, no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o reino dos céus, aquele pedacinho de Deus, do céu, na terra. Uma expressão do reino de Deus na terra.
E como eu posso ser o primeiro nesse governo de Deus na terra? Jesus vem falar a respeito dessa simplicidade, nos versículos 7 e 8, ele vem falar da simplicidade que é o cuidar dos perdidos, ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E no versículo 15 desse mesmo capítulo, nesse discurso, ele vai falar a respeito de um assunto muito importante, que é exatamente onde essa parábola está inserida: o pecado. O pecado que nós cometemos. Duas verdades é muito importante nós trazermos à luz novamente no nosso coração, para que a gente entenda bem essa parábola, para que a gente entenda bem o que está acontecendo aqui. Nós já sabemos disso, e isso está indiretamente explícito também nessa parábola, mas não custa nós lembrarmos disso. Por isso eu trouxe dois textos diferentes, para nós podermos entender qual é essas duas verdades que nós não podemos perder de vista. Está em 1 João capítulo 1, versículo 8, e 1 João 1, versículo 10. Diz assim que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Segundo, se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Duas verdades nesse texto. Primeiro, todos nós somos pecadores. Isso nós não podemos perder de vista. Nós não podemos perder do nosso coração essa realidade de que todos nós somos pecadores. E a segunda verdade é que todos nós continuamos a pecar. Todos nós continuamos a pecar. E no versículo 15, a grande preocupação aqui é como tratar um irmão que nos ofende. Como tratar o pecado de um irmão contra a nossa vida. E ele vai falar a respeito de como a igreja deve tratar isso. É interessante, todos nós conhecemos esse versículo como a disciplina da igreja em relação ao pecado, e é mesmo. Mas ela tem 3 degraus importantes. Ela tem 3 degraus que precisam ser respeitados, porque ela visa sempre a restauração daquele que está em pecado. Nunca a disciplina de Deus é para afastar, a disciplina de Deus não é para excluir, a disciplina de Deus é para restaurar o pecador. E nós precisamos entender pelos passos que ele apresenta aqui no versículo 15. Mas Jesus, falando a respeito disso, ele é quase que interrompido no versículo 21 com uma pergunta, e agora sim aqui diz que foi Pedro que fez essa pergunta. Olha o versículo 21, o que diz. Então Pedro, aproximando-se do Senhor, disse: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes eu preciso perdoá-lo? Até quantas vezes ele vai pecar contra mim e que eu preciso perdoá-lo? Essa foi a pergunta de Pedro para Jesus. O que eu devo fazer com os pecados dos meus irmãos, dos meus amigos contra mim? Até quantas vezes eu devo perdoá-lo? É interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque traz à tona uma outra realidade, além daquela de que todos nós somos pecadores, além daquela de que nós continuamos a pecar, existe uma terceira realidade, que é nós pecamos contra pessoas. Nós machucamos pessoas. Assim como pessoas nos machucam por causa do pecado delas, nós machucamos as pessoas por causa do nosso pecado. Nós vivemos numa sociedade, queridos, onde o que mais importa são os meus interesses, o que mais importa é a minha vontade, é os meus planos, os meus objetivos. E se precisar passar por cima das pessoas, muitas vezes é isso que a gente faz. Inconscientemente ou não, nós machucamos muitas pessoas. Nós temos dentro de nós, pela nossa natureza, uma tendência de ter relacionamentos de conveniência. E isso faz muita diferença na hora de você acertar os pecados, na hora de perdoar os pecados. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te machucou, de alguma forma você tem interesse nesse relacionamento, você perdoa. Agora, talvez ela não tenha tanta importância assim dentro das tuas necessidades, da tua vida, aí nós descartamos. Eu quero perguntar para você que está em casa, para você que está aqui, quantas pessoas você já machucou? Você tem noção disso? Quantas pessoas que você já feriu e talvez não perdoou, não pediu perdão, não foi atrás? Quantas vezes pessoas feriram você e talvez você fez aquilo que é muito mais comum nos dias de hoje, que é descartar relacionamentos?
ela é muito chata, ele é muito chato, ele falou coisas que eu não gostei, ela fez coisas que eu não gostei, então eu não quero mais conversa com ela. Pedro está preocupado em relação ao perdão. Até quantas vezes eu devo perdoar essas pessoas que pecam contra mim? 7 vezes? É interessante essa pergunta. Pedro lança essa resposta com ar de generosidade, né? Sabe por quê? Porque os rabinos ensinavam que você deveria perdoar 3 vezes, até 3 vezes o irmão que peca contra você. Você sabia disso? Amós, que é um livro dos pequenos profetas que está na Bíblia, Amós capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 13, capítulo 2, versículo 1, são vários versículos que falam que até 3 vezes Deus pouparia o povo do castigo por causa da sua rebeldia, mas a 4ª vez ele não pouparia. E os rabinos ensinavam isso. Você deve perdoar até 3 vezes. A pessoa, que loucura, você andando com uma caderneta na mão. O Gerson já foi 2, né? O Mauro já foi 3, descartou. A pessoa, se fosse assim. Mas essa era a consciência de Pedro. Esse era o entendimento dos discípulos. Por isso que ele pergunta até quantas. A ideia aqui é uma submissão à quantidade, a uma condição de quantidade. Até quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro disse 7 vezes. Não foi nenhuma a mais, não foi nem 2, não foi nem o dobro, foi 7 vezes. Até 7, Senhor. Talvez ele esperaria de Jesus dizer assim, olha, Pedro, puxa vida, de 3 para 7, tu é o cara. Mas Jesus respondeu outra coisa. Jesus disse no início no versículo 22, ele fala assim, não é 7, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, quando fala sobre o castigo da morte de Caim e do seu filho. Seu filho seria 70 vezes 7. Depois você pode olhar o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver essa descrição também de 7 e 70 vezes 7. Mas eu não quero entrar nessa questão. 70 vezes 7. Você imagina agora Pedro fazendo as contas. 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7, 400. É como se Jesus dissesse, não, Pedro, tu não entendeu nada. Tu não tem que somar, tu não tens que multiplicar. Não é hora de você pegar a tua calculadora espiritual, né, e somar ou multiplicar 70 vezes 7 para ver quanto que vai dar. Não é esse o propósito, Pedro. Até porque haja caderneta, haja controle, né? 490 vezes agora. Como assim 490? Eu estou acostumado a perdoar 3 vezes, foi isso que eu aprendi. Agora 70 vezes 7. Aí Jesus falou assim, em outras palavras, eu vou contar para vocês uma parábola e vocês vão entender um pouco isso. Aí ele entra na parábola que ele fala. E a parábola vai dizer a respeito de um rei. A respeito de um rei que foi acertar as contas com seus servos, que lhe deviam. Aí aparece o servo, ele manda chamar um servo que talvez nem imaginava que devia tanto. O texto não fala como que ele adquiriu essa dívida de 10.000 talentos. Talentos era a maior unidade monetária que existia naquele tempo. 10.000 talentos ele devia. 10.000 talentos, para vocês terem uma ideia, para a gente falar um pouco a respeito de quantidade, para nós entendermos o valor que é isso. Cada talento valia 6.000 denários. Ainda assim, o talento era um valor, uma unidade que variava muito. Mas, basicamente, um talento é o que vale a 6.000 denários. Um denário era uma moeda romana que valia a diária de um trabalhador. Então, um talento é o que vale a 6.000 dias de trabalho. E aquele homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Sabe quanto que é isso? 60 milhões de dias trabalhados. Tem ideia de que dívida é essa? Você deve 60 milhões de dias trabalhados. O que você acha dessa dívida? Mais ou menos 35 toneladas de prata. Se o talento estivesse se referindo ao ouro, seria 30 vezes todos esses valores que eu estou falando para vocês. 30 vezes mais. Resumindo,
era uma dívida impagável. Essa é a mensagem do texto. Esse homem devia para o seu rei uma dívida impagável. E esse servo clama diante dele, dizendo: Senhor, eu não tenho como te pagar. E não tem mesmo. Nem que eu desse minha esposa, meus filhos, todo o meu reino, tudo que eu tenho, ainda que trabalhasse minha vida toda para ti, jamais conseguiria pagar. Isso era um valor maior do que a arrecadação de toda a Galileia durante o ano todo. Jamais conseguiria te pagar. E simplesmente aquele senhor, aquele rei, olha para ele e fala assim: vai embora, a tua dívida está paga. Aí aquele servo sai daquele lugar, eu fico imaginando a alegria do coração dele, né? Pensa você, se já é uma benção alguém pagar o seu cartão de crédito, imagina pagar uma dívida dessa, né? Vocês já tiveram a experiência de alguém pagar o seu cartão? Mas é você que tem que pagar. Vamos lá, alguém pagou, aliás, o Senhor perdoou a sua dívida. E ele, pelo caminho, saindo, ele encontra um conservo, isto é, um servo dele. Porque isso era muito comum, você ter categorias de servos, né? Mas tinha aqueles servos que tinham servos que trabalhavam para eles também. Esse era o conservo. Só que esse conservo devia 100 denários para esse servo. Quanto que é 100 denários? 100 dias de trabalho. 3 meses, 10 dias, 4, 5 meses, contando com sábado e domingo. É uma dívida pagável ou não é? Uma dívida pagável. E esse conservo disse para ele: eu não tenho esse dinheiro. Aí o servo agarrou ele pelo pescoço e falou assim: tu vai me pagar. Eu não tenho esse dinheiro. Tenha misericórdia de mim, compadece-te de mim. Ele não quis saber e jogou ele na prisão. Aí tinha testemunhas, amigos. Sempre tem testemunhas. Sempre tem alguém olhando. Alguém estava olhando e vendo o que estava acontecendo, voltaram lá para o rei e falaram assim: rei, tu não vai acreditar. Tu lembra aquele homem que veio aqui, que devia 10 mil talentos, e o Senhor o perdoou a sua dívida? Pois é, agora ele foi lá e agarrou no pescoço do cara que devia 100 denários para ele. Aí o rei mandou chamar e falou assim: homem malvado, servo malvado, não devias tu igualmente ter feito o que eu fiz contigo? Eu me compadeci de ti, não devias tu ter feito isso? Essa história, queridos, essa história tem a ver comigo e com você. Essa parábola tem a ver com a nossa dívida. Essa parábola tem a ver com o preço que foi pago em nosso lugar. Vocês imaginam a cabeça, o pensamento daqueles discípulos que estavam acostumados a ter uma unidade de medida para o perdão. Sabe quanto? 3 vezes. E eu fico pensando, qual é a nossa unidade de medida para perdoar? Será que nós não temos um pouco desses discípulos? Será que nós também suportamos perdoar os nossos irmãos até uma certa quantidade de vezes? Agora, quando ele se demonstra ser uma pessoa chata, uma pessoa que sempre peca contra você, que sempre lhe machuca, que sempre lhe faz mal, aí você diz: sabe de uma coisa, a partir de agora eu não quero mais. Você está fazendo igualzinho aos discípulos. Você está perdoando condicionado a 3 vezes, talvez 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Mas não é essa forma, não é essa medida que Jesus nos ensinou aqui. Talvez você tenha uma medida, sabe qual, de perdoar alguém? Uma medida de intensidade de pecado. Na Bíblia não existe pecadinho e pecadão, mas às vezes na nossa medida, no nosso padrão de perdão existe sim. Depende do que ele fizer contra mim, eu vou perdoá-lo. Depende do que ele fizer, eu não consigo perdoá-lo. Não tem como eu perdoá-lo. Talvez você que está em casa me ouvindo, alguém aqui que está presencialmente na nossa igreja, possa lembrar de algum relacionamento que você não perdoou, de alguém que você deixou para trás, porque você disse: eu não consigo perdoar. Seja por várias vezes que ele tenha pecado, seja pela intensidade do que ele te machucou, do que ele pecou contra você. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que existe uma outra forma, uma outra unidade de medida. Eu usei essa expressão para dar o título para essa palavra dessa manhã.
uma nova maneira de perdoar, um novo conceito de perdão, um novo entendimento, um novo padrão do que é perdoar o próximo. E essa dívida, irmãos, essa dívida é nossa. Essa dívida de 10 mil talentos, que é uma dívida impagável, está contando a nossa história. Talvez você pense assim, eu não sabia que eu devia tanto. Ninguém gosta de receber uma notícia que está devendo, né? Algumas pessoas, quando toca a campainha, já começam a tremer. Toca o telefone 011, já é um desespero. Mas já pensou, hoje eu estou aqui para dar uma notícia para você. Para você que não sabia disso, saiba que você está devendo 350 milhões, 30 milhões, 35 toneladas de prata, ou você está devendo também 60 milhões de dias trabalhados. Você tem uma dívida. Por mais que você não saiba, você tem uma dívida. E essa dívida, eu quero lembrar de Romanos capítulo 5, versículo 12, que a nossa dívida tem relação direta com o nosso pecado. Está ali. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa morte é o preço da nossa dívida. O salário do nosso pecado, lembra que nós falamos no início que todos nós pecamos? E todos nós somos pecadores? Essa nossa dívida de morte é uma dívida que nos foi herdada e que também nós praticamos o pecado que nos dá essa morte. Que o salário desses pecados é a morte. A sua vida, a sua dívida diante de Deus é uma dívida em que você não tem como pagar. Porque o seu destino é a morte, por causa do pecado. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos, diz o seguinte: mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a ótima notícia. A notícia ruim é que você deve 60 milhões de dias trabalhados. Agora tem a notícia boa. Também o Rei nos perdoou. Também o Rei nos livrou da nossa dívida. Mas para isso, alguém precisava pagar a conta. Alguém precisava pagar a sua dívida, a minha dívida. E o texto fala que o amor de Deus era tão grande, e é tão grande por nós, que Ele enviou aquele que pagou a nossa dívida, Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida, o preço da nossa morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, no finalzinho, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só a sua dívida. Além de ter direito à morte, por causa do veredito da sua culpa, a morte espiritual, o afastamento, o distanciamento entre você e Deus, porque os pecados causam isso entre nós e Deus, ainda assim nós éramos escravos do nosso pecado. Efésios fala isso, que nós éramos escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da nossa carne. Nós somos escravos e não podemos dizer não ao pecado por causa da nossa natureza. Mas Ele, quando pagou o preço, nos livrou da morte e também nos libertou dos pecados, da escravidão dos pecados. Próximo texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: pois fostes comprado por preço. A salvação não é de graça. A salvação custou um preço. A graça da salvação que nós temos em Cristo Jesus custou, sim, um preço. Sabe qual foi o preço, queridos? O preço foi o próprio Deus se esvaziar da sua forma de Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, tornando-se homem, morreu, se entregou naquela cruz em nosso lugar. Jesus Cristo, o Deus Filho, se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço pela nossa dívida. Foi pago, sim, um preço muito caro. Essa é a unidade de medida que essa parábola traz para a gente. O Senhor Jesus foi aquele que pagou o preço naquela cruz para salvar você,
para libertar você da escravidão do pecado, para reconciliar você diante de Deus, porque o pecado afastou você de Deus. Essa é a nova unidade de medida que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. Vocês precisam olhar para a cruz. Aliás, a cruz deve nos constranger. Eu não sei qual é a relação que você tem quando você vê isso, quando você enxerga a cruz. Eu estou falando por aquilo que ela representa. Ela representa o Filho de Deus, que entregou a sua vida e ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço e nos deu vida. Ela deveria nos constranger profundamente. Aliás, a cruz deveria nos dar uma percepção clara de quem nós somos, desse pecado que há em nós, dessa culpa que há em nós. Nós precisamos entender que foi por graça do Senhor, foi por pura graça que Ele fez isso. Foi por causa da iniciativa do Senhor dele nos perdoar. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele pagou o preço naquela cruz. E quando você olha para a cruz, o que você sente? Sabendo que Ele fez isso por mim e por você. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição não tem a ver apenas com o início de uma contagem de calendário. Tem a ver com a minha culpa sendo paga naquela cruz. Tem a ver com a minha salvação, uma salvação que não é mérito meu. Queridos, prestem atenção, não há em você como credor, aliás, como devedor, não credor, devedor, nenhuma virtude pela qual Deus te escolheu e disse, eu vou morrer na cruz por tua causa. Não existe. Não é pela virtude que você tem ou que eu tenho que Ele fez isso, mas é pela virtude do amor que Ele tem. Nós vimos isso em Romanos agora. É o amor dEle que fez com que Ele se entregasse naquela cruz para pagar um preço, uma dívida que era minha. E sabe o que é mais assustador? O mais assustador é que o preço pago naquela cruz, o próprio Deus sangrou, deu a sua vida naquela cruz, na pessoa do Filho, para pagar um preço, uma dívida que era minha. Sabe o que isso representa? Duas coisas. Primeiro, o texto que nós lemos, que é o grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus por mim e por você. E segundo, muito importante, sabe o que é? Quando você olha para aquela cruz, eu lembro daquele filme Paixão de Cristo, né? Que algumas pessoas não conseguem nem assistir por causa daquelas imagens fortes de sofrimento, onde Deus parece que foi esmigalhado, e isso está escrito lá em Isaías, que Ele foi triturado. São imagens fortes, não são fortes? Mas quando você pensa nisso, quando você olha para a cruz e lembra disso, não é para você lembrar o quanto você é importante, não é para lembrar o quanto você tem de virtudes. Aquele preço alto daquele jeito foi pago porque era o preço compatível com a nossa dívida. A nossa dívida era alta. A nossa dívida é alta. O pecado, o salário do pecado, como já falei antes, é a morte. E não tem outra forma de pagá-lo, a não ser pela morte. E Jesus fez isso. Então, o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz foi o tamanho do amor dele por mim e por você, e foi o tamanho exato da nossa dívida diante de Deus. Agora, para terminar, eu queria fazer uma aplicação bem rápida. Primeiro, se aquele servo tivesse encontrado o conservo na ida para se encontrar com o rei, ele teria motivos, talvez, dentro da sua percepção, da sua maneira, do seu conceito, da sua unidade de medida para perdoar o outro. Ele teria motivos, talvez, para fazer o que ele fez. Ele não conhecia. Ele nunca foi perdoado da maneira que ele foi diante do rei. Vocês estão entendendo? Se fosse na ida, no caminho de ida, justificaria, digamos assim, o que ele fez. Mas foi na volta. Foi na volta.
E nós temos aqui dentro, nós temos em casa nos assistindo, e aqueles que ainda irão assistir, nós temos dois tipos de pessoas. Ou você está indo e encontra aqueles que pecam contra você, mas você não tem o entendimento do perdão. Você nunca experimentou o perdão verdadeiro. Porque nada daquilo que os homens façam contra você se compara com aquilo que você fez, só que você não sabe ainda. Então, se você está pelo caminho e não provou ainda o amor, o perdão de Jesus Cristo naquela cruz, justifica. Você não conseguir perdoar aquele que te ofende, aquele que te machuca. Agora, se você está voltando, esse é o outro grupo de pessoas. Aqueles que já provaram o perdão de Deus. Você está me entendendo? Posso resumir em outras palavras, eu quero falar com dois grupos de pessoas, aquele que não entendeu ainda o Evangelho da cruz e aquele que entendeu. Primeiro eu quero falar para você que está voltando. Você já provou o perdão de Deus. Eu quero usar um versículo, uma parte da parábola, que está lá no versículo 33, que eu queria que você, se você for embora, guardando pelo menos essa frase, você nunca vai esquecer disso que nós falamos essa manhã. Não devias tu igualmente? Se você já provou o grande perdão pela qual Jesus perdoou você, se você entendeu, já vivenciou, já aprendeu pela palavra de Deus, e já entendeu aquela cruz que demonstra o amor, o grande amor de Deus pela sua vida, a ponto de dar a sua própria vida naquela cruz para pagar o preço da sua salvação e por derramar o seu sangue por causa dos seus pecados, se você está na volta, se você já provou isso, eu pergunto para você, não devias tu, igualmente, perdoar o teu irmão? Não devias tu, igualmente, amar o próximo como ele te amou? Você tem esse referencial. Você tem essa unidade de medida que a parábola veio para que os discípulos soubessem que não é quantidade, que não é intensidade. É simplesmente você reproduzir aquilo que Jesus fez por você. Você foi pago de uma dívida impagável. Aliás, você foi salvo por uma dívida impagável, perdoado por ela. Não devias tu igualmente? Não devias tu igualmente ter compaixão daqueles que necessitam? Não devias tu igualmente ter a mesma atitude e ir ao encontro do necessitado, porque foi isso que Jesus fez. Quando nós ainda éramos pecadores, esse foi o texto de Romanos que nós lemos. Quando nós estávamos lá ainda no pecado, mergulhados no pecado, naquele momento, Ele foi antes de tudo e se entregou naquela cruz por mim e por você. Não devias tu igualmente? Será que, eu creio que o rei deve ter pensado assim, será que ele esqueceu? Será que ele esqueceu o que eu fiz? Ele recém saiu aqui, eu perdoei ele. Será que ele esqueceu? Ele fala assim, versículo 33, como também eu me compadeci de ti, tu não lembra disso? Talvez o problema é a gente não praticar esse perdão, esse amor ao próximo. Por isso que eu estou falando, não é só uma questão de perdão, é uma questão de compadecer-se do próximo, de estender a sua mão, de servir ao próximo. Você não lembra o que Jesus fez por ti? Você já esqueceu? Não devias tu igualmente fazer a mesma coisa? E agora eu queria chamar a equipe de louvor, eu queria falar com aquele que encontrou o seu conservo no caminho, que ainda não experimentou esse amor, que ainda não conhece o Evangelho, que até então, para você, a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, é só um fato que está na história. Está registrado na história. E você não sabia nem que tinha tanta dívida. Talvez você está surpreso de saber que o preço pago por você para quitar a sua dívida
era um preço de morte. E Jesus Cristo morreu no seu lugar, para te dar vida. Nós vamos cantar mais uma vez aquela música Quebrantado. E agora eu quero que você entenda o que você está cantando. Talvez você cantou, você gostou do ritmo, você não conhecia a letra ou ouviu algumas vezes. Mas diante de tudo isso que nós falamos, eu quero que você preste bem atenção no que você vai cantar. Porque ali fala que foi pela cruz que Ele salvou você. Foi pela cruz que Ele perdoou você. E agora, preste atenção agora. Qual é a sua atitude diante disso? Deus não está implorando para que você entregue a sua vida a Cristo e diga assim: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero, a partir de hoje, morrer para a minha velha vida e viver para Ti, para Te adorar, para Te servir. Deus não está insistindo diante de você isso. Essa mensagem não vem de Deus. Sabe por quê? Porque você deveria olhar para tudo isso que nós falamos, para a mensagem da cruz, e se constranger de tal forma, a ponto de saber que foi uma dívida sua que Deus pagou, e que você não tem outra alternativa. Você não tem outra alternativa, a não ser dizer: eu quero isso para mim. Eu quero experimentar esse amor, eu quero experimentar esse perdão, eu quero experimentar essa compaixão que Jesus teve por mim naquela cruz. Eu quero fazer o mesmo. Eu quero viver isso para a minha vida. Olha para a cruz. Olha para o sacrifício. E deixa Deus falar no teu coração. Depois eu queria orar por você para a gente terminar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Merecida a vida, de graça recebi,
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Baixe sua cabeça. Pois ele, subsistindo em essência de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 27 da parábola que nós lemos fala que ele foi perdoado. Ele pagou o preço e você está perdoado. A sua atitude agora é constrangimento diante da cruz, reconhecendo o que ele fez por você naquela cruz, e você gentilmente sendo atraído por esse grande amor, que diz: eu fiz isso por você, porque eu amo você, porque eu quero pagar o preço da sua culpa. Você se renda ao Senhor, você se entregue ao Senhor como resposta a esse tão grande amor pela minha vida e pela sua vida. A Bíblia diz que é simples assim. Quando você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, reconhece o sacrifício dele naquela cruz, no seu lugar, e confessa a ele como Senhor e Salvador da tua vida. Faça isso. Eu quero orar com você agora.